Pense por um instante. Você já se sentiu esmagado por dores que pareciam não ter fim? Já enfrentou momentos em que parecia que até o céu havia se fechado sobre a sua vida e suas orações ecoavam em um silêncio desesperador? E se eu dissesse que existe uma história milenar, preservada na Palavra de Deus, que revela segredos sobre o sofrimento humano, sobre a justiça divina e sobre o poder de permanecer firme quando tudo desmorona? E o mais impressionante, essa história carrega uma revelação final tão poderosa, que pode mudar para sempre a forma como você enxerga suas próprias lutas. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a sua família. Eu sou Reginaldo Cardoso e este é o seu canal Histórias e Capítulos da Bíblia. Eu quero profetizar que, ao longo deste estudo, o Senhor trará uma nova compreensão sobre suas dores, seus desafios e suas aflições. Profetizo cura para a sua alma, renovo para o seu espírito e clareza para a sua mente. Porque hoje, através da história de Jó, Deus vai nos ensinar verdades que ecoam até hoje na vida de cada cristão fiel. Já quero te convidar a se inscrever aqui no canal Histórias e Capítulos da Bíblia, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo. Faça isso agora mesmo, porque ao longo dessa reflexão vamos desvendar segredos surpreendentes sobre o sofrimento e a soberania divina. E o último segredo que vou revelar é o mais importante de todos, algo que poucos compreendem, mas que transforma completamente a nossa visão do livro de Jó e do caráter de Deus. Então, fique comigo até o final. Antes de prosseguirmos, quero te convidar a levantar suas mãos, fechar seus olhos por um instante e orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nos colocamos agora. Pai, Tu és soberano, justo e perfeito em todos os Teus caminhos. Te pedimos, abre a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender as Escrituras e aprender, através da história de Jó, como confiar em Ti mesmo no meio da dor. Abençoa cada irmão e irmã que está assistindo este vídeo. Que as Tuas promessas se cumpram em suas vidas e que toda dúvida, toda angústia e todo desespero sejam dissipados pela luz da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a história de Jó é uma das mais antigas e fascinantes da Bíblia. Jó capítulo 1, versículos 1 a 3, nos apresenta um homem que vivia na terra de Uz, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele possuía grandes riquezas, uma família numerosa e era respeitado por todos ao seu redor. Mas o que acontece em seguida desafia nossa lógica humana. Jó é atacado por uma série de desgraças que arrancam dele tudo o que ele tinha. Em questão de dias, ele perde seus bens, seus filhos e até sua saúde. Uma sucessão de golpes que deixariam qualquer um de nós sem chão. E aqui surge a primeira grande pergunta: por que Deus permitiu tamanha dor na vida de um homem justo? Seria punição? Seria acaso? Ou haveria um propósito oculto por trás de cada lágrima? A resposta, amados, não está apenas nos eventos externos, mas nos bastidores espirituais que o livro de Jó nos revela. Em Jó capítulo 1, versículos 6 a 12, somos transportados para o céu, onde há uma reunião entre Deus e os seres celestiais. Entre eles está Satanás, o adversário, que desafia a integridade de Jó, insinuando que ele só serve a Deus porque tudo lhe vai bem. Perceba a profundidade disso. Satanás não apenas questiona Jó, mas questiona o próprio caráter de Deus. Ele insinua que Deus precisa subornar seus servos com bênçãos, porque ninguém o amaria de verdade se a dor e a perda tomassem conta de suas vidas. E é nesse cenário, irmãos, que a história de Jó deixa de ser apenas sobre um homem e suas tragédias e passa a ser uma revelação sobre o caráter divino e a natureza do verdadeiro amor
e fidelidade. E aqui eu já quero te perguntar: você já se questionou por que serve a Deus? Será que você o serviria se todas as bênçãos fossem retiradas? Responda aqui nos comentários. Você serve a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Essas são perguntas que ecoam desde os dias de Jó até hoje e precisamos refletir sobre elas. A partir desse diálogo celestial, Deus permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui, mas poupa sua vida. E assim começa uma das jornadas mais dolorosas e profundas já registradas nas Escrituras. Jó perde seus bens, seus servos, seus filhos, sua saúde. Sua pele se fere com chagas dolorosas e até sua esposa, tomada pela amargura, sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra, como vemos em Jó, capítulo 2, versículo 9. Mesmo assim, Jó permanece em silêncio diante de Deus, se recusa a acusá-lo de injustiça e sua dor se transforma em uma busca sincera por respostas. E aqui surge uma segunda reflexão. Será que nossa fé suporta o silêncio de Deus? Porque o sofrimento de Jó não é apenas físico ou emocional. A pior dor de Jó é o silêncio do céu. Ele clama, ele questiona, ele busca respostas, mas Deus parece oculto, distante, silencioso. E essa é uma dor que muitos de nós conhecemos. Você já orou sem receber resposta? Já sentiu como se suas lágrimas não passassem do teto? Escreva nos comentários: eu já vivi o silêncio de Deus. Mas acredite, o silêncio de Deus também é uma resposta. E é nesse silêncio que Jó começa uma jornada interior de autoconhecimento, de confronto com suas próprias limitações e, sobretudo, de descoberta sobre quem Deus é de fato. Jó descobre que Deus não é um simples dispensador de bênçãos, mas o Criador soberano, cujos caminhos nem sempre compreendemos. Amados irmãos, essa história é muito mais do que um relato antigo. Ela é uma chave espiritual para entendermos nossas próprias dores. E o mais importante de tudo, na parte final deste estudo, eu vou revelar o segredo mais poderoso da história de Jó, uma verdade oculta que muda completamente a forma como entendemos a relação entre Deus, o sofrimento e a redenção. Por isso, permaneça comigo. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por lutas e não se esqueça de se inscrever no canal Histórias e Capítulos da Bíblia. Ainda há muito para descobrir e a última revelação é a mais transformadora de todas. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Queridos, este é apenas o começo. Em breve, vamos mergulhar ainda mais fundo no diálogo entre Jó e seus amigos e nos segredos que cada discurso esconde. Peço sua autorização para prosseguir para a próxima parte dessa jornada. Amados irmãos, agora que já compreendemos o cenário inicial da história de Jó, com sua integridade sendo questionada no céu e suas perdas devastadoras na terra, precisamos avançar para um aspecto muitas vezes ignorado: as vozes que ecoam ao redor de Jó. E aqui está um dos maiores perigos que todo sofredor enfrenta: as interpretações equivocadas daqueles que nos cercam. No livro de Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13, encontramos a chegada de 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram a princípio para consolar Jó, e por 7 dias permaneceram em silêncio, respeitando a intensidade de sua dor. Esse silêncio inicial foi sábio, mas logo foi rompido por uma série de discursos que revelam algo crucial: a incapacidade humana de interpretar corretamente os caminhos de Deus. Elifaz, no capítulo 4, versículos 7 e 8, faz uma afirmação clássica da teologia retribucionista, aquela visão simplista de que todo sofrimento é consequência direta do pecado. Ele diz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos?
Em outras palavras, Elifaz sugere que Jó só poderia estar sofrendo por algum pecado oculto. Quantos de nós já não ouvimos algo semelhante? Quando passamos por lutas, não faltam pessoas para apontar nossos supostos erros e pecados como causa de nossa dor. Mas será que toda dor é castigo? Será que toda perda é resultado direto de uma falha? A história de Jó nos ensina que há sofrimentos que transcendem explicações humanas simplistas. Deus não está preso a uma matemática espiritual previsível, em que bênção significa aprovação e dor significa punição. A história de Jó desmonta esse raciocínio e nos convida a uma compreensão mais profunda da soberania divina. E é importante entender que Elifaz, Bildade e Zofar não eram homens maus. Eles representam uma forma comum de teologia que até hoje permeia nossas igrejas e nossos corações. A ideia de que Deus sempre premia o justo e sempre castiga o ímpio é sedutora, porque nos dá uma falsa sensação de controle. Mas, irmãos, o verdadeiro evangelho nos ensina que Deus é soberano, mesmo quando seus caminhos nos parecem obscuros. Perceba como cada amigo de Jó, com suas tentativas de explicar o inexplicável, acaba por intensificar o sofrimento daquele homem justo. Bildade, no capítulo 8, versículo 6, afirma que se Jó fosse puro e reto, Deus certamente já teria restaurado sua sorte. Em outras palavras, ele sugere que a demora de Deus em agir era uma evidência da impureza de Jó. É o mesmo raciocínio de muitos que, ao verem alguém sofrer por longo tempo, começam a suspeitar de segredos ocultos ou pecados escondidos. Mas Jó sabia que sua consciência estava limpa, e é isso que torna sua dor ainda mais angustiante. Não havia explicação lógica para seu sofrimento, não havia pecado oculto, não havia culpa secreta. E talvez você, que me ouve agora, esteja vivendo algo semelhante. Talvez você tenha buscado a Deus com sinceridade, tenha servido com integridade, e mesmo assim, a dor bateu à sua porta. Deixe-me te dizer uma verdade profunda. O sofrimento de Jó não foi causado por seu pecado, mas por sua justiça. Foi justamente sua fidelidade que o colocou no centro dessa grande batalha espiritual. Amados, existe uma dor que só os justos conhecem. É a dor de sofrer sem explicação. É a dor de clamar e não receber resposta. É a dor de ser acusado injustamente por aqueles que deveriam consolar. É a dor de não entender o que Deus está fazendo, mas ainda assim continuar confiando. Se você já viveu algo assim, escreva nos comentários. Eu sei o que é sofrer sem explicação. E o que torna Jó um exemplo tão extraordinário não é sua capacidade de entender o sofrimento, mas sua disposição em continuar confiando mesmo sem entender. Em Jó capítulo 13, versículo 15, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé verdadeira. Fé que não se apoia em explicações, mas na convicção de quem Deus é. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Ao longo dos diálogos entre Jó e seus amigos, um padrão emerge. Cada amigo, à sua maneira, insiste em reduzir Deus a uma fórmula previsível. Eles querem um Deus que sempre explica, sempre recompensa de imediato e sempre age dentro das expectativas humanas. Mas Jó, em meio à sua dor e confusão, é levado a uma descoberta tremenda. Deus não é controlável. Deus é livre, e é exatamente essa liberdade divina que nos desespera e nos salva. Preste atenção, irmãos. No capítulo 19, versículo 25, em meio a toda a dor, a todas as acusações, a todo o silêncio de Deus, Jó faz uma declaração profética que ecoa até hoje. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó não compreendia o porquê de seu sofrimento, mas ele sabia em quem ele cria. Ele não tinha respostas, mas tinha uma convicção inabalável. Deus é justo, mesmo quando o mundo parece injusto.
E essa declaração de Jó não é apenas uma expressão de fé pessoal. Ela é uma revelação profética de algo muito maior. Quando Jó diz, meu Redentor, ele antecipa, sem saber, a figura do Messias, o único capaz de redimir o homem da verdadeira tragédia do pecado e da morte. O sofrimento de Jó, em última análise, aponta para o sofrimento redentor de Cristo. Jó é um tipo profético de Cristo, o justo sofredor, acusado injustamente, abandonado por seus amigos e silenciado por Deus. Mas, no final, exaltado e restaurado. Percebem como a história de Jó não é apenas sobre ele? É sobre todos nós. É sobre o justo que sofre. É sobre a fé que sobrevive ao silêncio. É sobre um Deus que está presente mesmo quando parece oculto. E é sobre um Redentor que vive e se levantará sobre a terra para fazer justiça definitiva. Mas há um segredo ainda mais profundo por trás da história de Jó. Algo que muitos nunca perceberam e que transforma completamente a nossa compreensão sobre o sofrimento e a glória futura. Essa revelação será o ponto alto da nossa reflexão, e eu só posso te pedir, continue comigo até o final, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar para sempre a sua forma de enxergar suas próprias dores. Se você está sendo edificado por essa mensagem, inscreva-se agora mesmo no canal Histórias e Capítulos da Bíblia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, à medida que avançamos na compreensão da história de Jó, percebemos que o livro inteiro funciona como uma poderosa revelação do conflito entre a justiça divina e a realidade do sofrimento humano. Mas há algo que poucos percebem. A verdadeira crise de Jó não é apenas uma crise de dor física ou emocional. É uma crise de fé e de identidade. Quem é Deus quando tudo o que eu acreditava sobre ele parece não se confirmar na prática? Quem sou eu diante de um Deus que me permite sofrer sem explicação? A partir do capítulo 23, Jó começa a verbalizar uma angústia espiritual profunda. Ele diz no versículo 3, quem me dera saber onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Jó quer um encontro com Deus, não para exigir respostas, mas para compreender sua própria existência diante da eternidade divina. Esse anseio de Jó é o mesmo anseio que arde no coração de todo homem que já enfrentou a noite escura da alma. Todo aquele que já orou sem resposta, todo aquele que já sofreu sem explicação, sabe o que é clamar por um encontro direto com o Criador. E aqui está uma das lições mais profundas do livro de Jó. Deus não responde com explicações, Deus responde com presença. Quando finalmente o Senhor fala com Jó, a partir do capítulo 38, ele não explica por que Jó sofreu. Deus não oferece um manual de teologia para explicar o sofrimento. Em vez disso, ele revela sua majestade, sua soberania e a vastidão incompreensível de seus planos. E é isso que transforma Jó. Não é a resposta que ele esperava, mas é a presença que ele precisava. Deus se revela como Criador absoluto, que põe limites no mar, sustenta as constelações e dá ordem ao caos. Jó descobre que, embora sua dor fosse real, ela era parte de uma realidade muito maior, que transcende sua compreensão. Ele não é informado de que seu sofrimento começou em um diálogo celestial. Ele não é informado de que Satanás o acusou. Ele não recebe detalhes sobre a justiça cósmica que estava sendo defendida através de sua dor. Ele só recebe uma revelação. Deus é Deus e Ele é bom. E aqui, amados, reside uma verdade que poucos de nós estão preparados para aceitar. Deus nem sempre explica, mas Deus sempre se revela. Há dores que só são suportáveis quando nos encontramos face a face com a majestade divina. E é esse encontro que redefine Jó,
que reorganiza suas percepções e o prepara para o desfecho surpreendente de sua história. Você já buscou explicações de Deus e recebeu apenas silêncio? Já pediu respostas e, em vez disso, recebeu apenas um vislumbre da grandeza divina? Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Eu já fui transformado pelo silêncio de Deus. Mas não podemos encerrar nossa reflexão sem abordar um ponto fundamental: o papel da restauração na história de Jó. Após o longo silêncio de Deus e a revelação de sua majestade, Jó é restaurado. No capítulo 42, versículos 10 a 12, lemos que o Senhor mudou a sorte de Jó, dando-lhe em dobro tudo o que possuía antes. Isso significa que o sofrimento de Jó foi recompensado? Não exatamente. Essa é uma leitura superficial. O dobro de bens e a nova família de Jó não são uma recompensa direta, mas um testemunho da graça divina que transforma dor em propósito. Deus não devolve os mesmos filhos, nem apaga as cicatrizes da alma de Jó, mas ele prova que é capaz de criar novas histórias a partir das cinzas das tragédias humanas. A restauração de Jó não é um final feliz no sentido comercial da palavra, mas uma declaração divina de que o sofrimento nunca é a última palavra. E aqui eu preciso te perguntar: você acredita que Deus pode reescrever sua história? Você acredita que mesmo as dores que você não entende hoje podem ser usadas para gerar frutos eternos? Responda nos comentários. Eu creio que Deus pode restaurar tudo, mas há algo ainda mais profundo escondido no desfecho de Jó. E é aqui que começamos a nos aproximar da revelação mais poderosa de toda essa história. No capítulo 42, versículo 5, Jó faz uma declaração que resume sua jornada espiritual. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Percebem o que aconteceu? Antes do sofrimento, Jó conhecia a Deus através de tradições, de doutrinas, de rituais. Mas após o sofrimento, Jó conhece a Deus de forma direta, íntima e transformadora. Irmãos, há um conhecimento de Deus que só é possível após a dor. Há um tipo de intimidade com o Criador que só é acessível a quem caminhou pelo vale da sombra da morte. Não é um conhecimento teórico, doutrinário ou intelectual. É o conhecimento que nasce do encontro entre a alma ferida e o Deus que se revela no meio das feridas. É uma fé que sobrevive ao silêncio, amadurece no sofrimento e floresce na eternidade. E esse é o verdadeiro propósito do sofrimento de Jó. Não era punição, não era acaso, era revelação. Jó precisava ver a Deus com os olhos do Espírito, e essa visão só seria possível através da desconstrução de suas certezas e do esvaziamento de suas seguranças. Jó perdeu tudo para ganhar algo infinitamente maior, uma visão clara da glória divina e uma fé madura que não depende de respostas, mas descansa na presença. E aqui está o ponto mais importante, irmãos. O sofrimento de Jó é uma parábola viva da história da redenção. Jó é um tipo profético de Cristo, que perdeu tudo, foi acusado injustamente, silenciado pelos céus, mas permaneceu fiel até o fim. E no final, Jó foi restaurado e exaltado, assim como Cristo, que após sua humilhação recebeu o nome que está acima de todo nome. Mas há ainda um último segredo, o mais profundo de todos, que vamos desvendar na próxima parte, e que vai conectar a história de Jó com o propósito eterno de Deus para toda a humanidade. É a revelação final, e eu te garanto, ela pode mudar para sempre a forma como você enxerga o sofrimento, a justiça divina e o plano redentor de Deus. Se essa mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal Histórias e Capítulos da Bíblia.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de respostas espirituais e escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, chegamos ao momento mais esperado desta reflexão. Desde o início, prometemos que revelaríamos algo profundo e transformador. Um segredo oculto por trás da história de Jó, que muda completamente a forma como entendemos não apenas a dor deste homem, mas o próprio plano redentor de Deus. Chegou a hora de desvendar essa verdade, e eu convido você a abrir o coração e o espírito para receber essa revelação que, creio eu, pode revolucionar sua fé. O livro de Jó é muito mais do que a história de um homem justo que sofreu. Sem explicação, ele é uma chave espiritual para compreendermos o conflito cósmico entre o bem e o mal, a luta entre a soberania divina e a acusação satânica, mas também é uma representação da jornada espiritual de toda a humanidade. Jó representa você. Jó representa cada um de nós. Jó é a voz de todos aqueles que já olharam para o céu em meio às suas dores e perguntaram: onde está Deus quando eu sofro? Mas há um detalhe, um segredo escondido na estrutura e na mensagem de Jó, que só pode ser compreendido à luz da revelação plena de Cristo. Preste muita atenção. Diferente de outros livros da Bíblia, o livro de Jó não se passa em Israel. Ele não menciona a aliança de Deus com Abraão, nem a lei mosaica, nem o templo em Jerusalém. Jó é um homem de fora da aliança, um gentio, um homem cuja fé não nasce de pactos e tradições, mas de uma busca pessoal por conhecer o Criador. E aqui está o primeiro ponto do segredo. Jó é um prenúncio da inclusão dos gentios no plano de redenção. Antes mesmo da revelação plena da aliança com Israel, Deus já estava revelando seu caráter para os povos de fora. Jó é um lembrete de que o Deus verdadeiro não é propriedade de uma única nação ou de um único povo. Ele é o Criador de todos, acessível a todo aquele que o busca com sinceridade, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Mas há mais. O próprio sofrimento de Jó antecipa o sofrimento redentor de Cristo. Jó, o justo acusado, abandonado, ferido, silenciado pelo céu, desprezado pelos amigos e finalmente vindicado por Deus. É uma sombra profética de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim como Jó clamou por um mediador, alguém que colocasse a mão entre ele e Deus, como vemos em Jó capítulo 9, versículo 33, Jesus se tornou esse mediador perfeito. Ele é o único que compreende plenamente tanto a dor humana quanto a justiça divina. E aqui está o segredo mais profundo de todos. O sofrimento de Jó não foi em vão, porque ele apontava para o sofrimento de Cristo, que também não foi em vão. Jó sofreu por um breve momento, mas sua história se tornou uma fonte de consolo e sabedoria para gerações. Cristo sofreu até a morte, mas seu sofrimento trouxe salvação eterna para toda a humanidade. Em outras palavras, o sofrimento de Jó foi uma peça dentro de um mosaico divino muito maior, o plano eterno de Deus de redimir toda a criação através do sofrimento redentor de seu próprio Filho. E aqui está a chave que muda tudo, irmãos. O sofrimento nunca é o fim da história. Na economia divina, a dor é transformada em glória, a cruz se torna coroa, as feridas se tornam testemunho. Jó perdeu tudo, mas no final conheceu a Deus de forma que jamais teria conhecido sem a dor. Cristo perdeu tudo, mas no final foi exaltado à direita do Pai. E você, que me ouve agora, talvez esteja atravessando o seu próprio vale de lágrimas. Talvez esteja cercado de acusações, calúnias e incompreensão. Talvez o céu esteja em silêncio para você. Mas eu quero te profetizar uma verdade eterna. Em Cristo, nenhuma dor é desperdiçada.
Nenhuma lágrima cai sem propósito. Todo sofrimento, quando colocado nas mãos de Deus, é redimido e transformado em glória. É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarou em Romanos capítulo 8, versículo 18: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Entenda, amados, o seu sofrimento não é o fim da sua história. Ele é uma página, uma parte, mas não o capítulo final. E essa é a mensagem central de Jó. A dor pode nos cegar momentaneamente, mas ela nunca anula o propósito eterno de Deus. E há algo ainda mais maravilhoso. No final da sua jornada, Jó não apenas recebeu em dobro suas posses, ele recebeu algo infinitamente maior. Um conhecimento íntimo de Deus, um relacionamento direto e transformador, uma visão espiritual que ninguém poderia roubar. Essa é a maior recompensa de toda dor redimida. Conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele em meio às chamas da aflição. E eu pergunto, você está disposto a conhecer a Deus dessa forma? Está disposto a abrir mão de explicações fáceis e abraçar a presença transformadora de um Deus que caminha com você mesmo no vale mais escuro? Se você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando não entende, escreva nos comentários: eu confio em Deus mesmo no silêncio. E antes de encerrar, quero lembrar algo muito importante. A maior prova de que Deus redime o sofrimento é a cruz. O maior sofrimento da história humana foi transformado na maior vitória do universo. O Cristo crucificado ressuscitou, e em sua ressurreição nos deu a garantia de que toda dor terá um propósito, todo pranto terá um fim e toda lágrima será enxugada. Por isso, amados irmãos, se você foi edificado por essa mensagem, inscreva-se agora mesmo no canal Histórias e Capítulos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo e precisa entender que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. E escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de fazer isso. Aceite o convite do Redentor, que sofreu por você, morreu por você e ressuscitou para te dar vida eterna. Ore agora mesmo e entregue seu coração a Cristo. E após essa decisão, procure uma igreja séria, onde a palavra de Deus é ensinada, e caminhe em comunhão com seus irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. E não se esqueça, até mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Sua dor tem um propósito, sua vida tem valor. E em Cristo, seu final será infinitamente maior do que seu começo. Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém.